Rádio Comunitária Voz de Ponta d'Água. RCVPA, Rádio Comunitária Voz de Ponta d'Água, na cidade da Praia, Cabo Verde. Informar para integrar. Informa para Integra é programa que tem como objetivo informa e integra imigrantes sobre seus direitos, deveres e serviços na sociedade cabo-verdiana. Informar para integrar. Ali na Rádio Comunitária Voz de Ponta d'Água, para você tudo de imigração. No ar, programa Informar para integrar. Informa para integrar. Esse programa visa informa, integra imigrantes e promove interculturalidade, enquadrado no projeto CUP for Int, implementado para a Alta Autoridade para a Imigração, conjuntamente com o Alto Comissariado para as Imigrações de Portugal, Instituto Universitário de Lisboa e Instituto Politécnico de Bragança. O projeto CUP for Int reforça a integração de imigrantes através de cooperação entre Portugal e Cabo Verde e tem apoio financeiro da União Europeia, cofinanciado através de mecanismo de parceria de imigração para ICMPD. Esse conteúdo de programa é de exclusiva responsabilidade de intervenientes e é que pode, em nenhum caso, ser considerado como refletindo a posição da União Europeia e de ICMPD. Exatamente. Bom dia, caros ouvintes. Já nos salina nosso programa Informar para Integrar, que na crioula informa para integra, onde o tema de hoje é acesso à educação. Assim, para você noção um bocadinho de dizer que acesso à educação mora que não está fazendo para não ter educação na Cabo Verde. Simão Flana, programa de hoje, nós também fala sobre acesso à educação. Mas para não ter uma noção e compreender melhor esse tema, não tem ele conosco o senhor Adriano Moreno, ele que é diretor nacional de educação, ele que não aproveita para agradecer pela presença e dar-lhe boas-vindas. E para iniciar, primeiro não gostava que o senhor Adriano fazia a apresentação completa e assim também identifica a instituição que ele representa. Muito bom dia a todos. Meu nome é Adriano Andrade Moreno Fernandes, me diretor nacional de educação e professor há 25 anos. Exato, no cabo de Obili, a apresentação do senhor Adriano Moreno, ele que é diretor-geral nacional de educação. E para entrar diretamente no tema de hoje, nós estamos fazendo nossa primeira pergunta, onde que não está falando, mora que está organizado o sistema educativo na Cabo Verde. O sistema educativo cabo-verdiano, portanto, tem 3 subsistemas, que é pré-escolar, educação escolar e educação extraescolar. Dentro da educação escolar, não tem ensino básico obrigatório, que é de 8 anos, ensino básico tem 12 fases, primeiro ciclo de ensino básico é de primeira até 4ª classe e de 5º até 8º ano, que é segundo ciclo de ensino básico. De primeira até 4ª classe tem um só professor, que nós chamamos de monodocência, e de 5º a 8º ano não tem vários professores, portanto é lecionado no regime de pluridocência. Depois tem ensino secundário, que é de 9º até 12º ano, e ali tem via técnica e via geral de ensino secundário. Depois tem educação extraescolar, que compreende sobretudo a educação de jovens e adultos. Exato. E, senhor Poriflano, quem é que tem direito à educação e ensino na Cabo Verde? Todo cidadão, sem qualquer espécie de discriminação. Portanto, todo alguém e todo cidadão tem direito à educação ali na Cabo Verde. E não passa para nós outra questão, onde que não está falando que uma pessoa deve ter direito, que uma pessoa deve ter acesso a estabelecimentos de ensino e educação na Cabo Verde.
Não tem escolas de ensino básico na tudo localidades praticamente, onde que pessoas podem aceder diretamente, tem sempre responsáveis de escolas ali presentes e também não tem escolas de ensino secundário na tudo concelho e em alguns concelhos tem várias escolas secundárias espalhadas pelas localidades conforme a necessidade de cada concelho. E através de escolas isso pode ter acesso diretamente, mas paralelamente também não tem estruturas locais, que é delegações que encarrega de todo esse trabalho de matrícula e permite que tenha acesso à educação. E qual que é a importância que tem de tudo alguém tem acesso à educação? A educação é importante na medida em que ele é motor de desenvolvimento de qualquer país e qualquer país que se preze tem que fazer um forte investimento na educação para que não pode atingir almejado desenvolvimento. E qual que é o principal desafios no acesso à educação? Nosso principal desafio é ter infraestruturas o mais próximo possível de comunidades e ter infraestruturas capazes de acolher pessoas e também um corpo docente que realmente está comprometido com a educação. E ali na Cabo Verde, felizmente, não tem escolas na todo canto, tudo cotelo, praticamente tem escolas e professores também com formação adequada e com disponibilidade. Portanto, acesso à educação na Cabo Verde é relativamente fácil. E qual que é o ministério que é responsável pela educação no país? No país é o Ministério da Educação e Ensino Superior que encarrega de traça tudo aquilo que é políticas educativas, fazer com que seja cumprido. Então não pode falar aquela que é a missão desse Ministério de Educação? Sim, a missão do Ministério, sobretudo, coordena, supervisiona a política educativa e depois encarrega que o sistema educativo funcione na sua normalidade. Então, o senhor pode falar no que delegação escolar, e para que está serve e onde que está situado? Delegações escolares é estruturas do Ministério da Educação, que representa o Ministério, portanto, está na tudo conselho, tem na pessoa do delegado e uma equipe que trabalha junto com ele, que assegura que tudo política educativa a nível de conselho ser cumprido. Portanto, existe na tudo conselho Cabo Verde, portanto, tem 22 delegações escolares que encarrega de fazer tudo articulações entre escolas e fazer com que tudo a política educativa seja cumprido. E modo que nós garante acesso à educação a todos os residentes no território nacional? Sobretudo através das estruturas, em primeiro lugar, que é delegações e através de escolas, sobretudo. Portanto, escolas, tudo esse, tanto básico como secundário, garante antes de início do ano letivo, de fazer matrícula de tudo crianças, desde que se dentro das condições de acesso, que pelo menos para começar no primeiro ano, a criança tem 5 anos de idade, a partir de 6 anos para começa a ser percurso no sistema educativo. E em que condições o cidadão imigrante tem acesso à educação no país? Nas mesmas condições que todo cidadão nacional, desde que apresenta esse documento de identificação, comprova a idade para poder iniciar ano letivo e para que cidadão que já tem iniciado alguma escolaridade nesse país de origem, claro, tem que trazer alguma documentação associada. Ok, na sequência, não está falando que requisitos que devem ser preenchidos para cidadão imigrantes para poder ter acesso ao sistema educativo. Primeiro, tem uma idade que te permite com que a pessoa integra, portanto, 6 anos para começa, ter 18 anos para permanecer no ensino básico obrigatório e ter 21 anos no ensino secundário. Isso que é requisitos também normal que não te exige a cidadãos nacionais. Portanto, um cidadão estrangeiro, desde que preenche requisito de ter um certificado de habilitações literárias que te permitir aceder a qualquer nível de ensino e tem acesso livre. E para criança estrangeira que nasce na Cabo Verde, que às vezes ainda não foi tratado sua nacionalidade e por isso só tem documento de registro ou célula de nascimento, se que tem bilhete de identidade, cartão nacional de identificação ou passaporte, mora que está fazendo sua inscrição de matrícula. Desde que tem, portanto, esse registro
que te identifica a criança e que te identifica seus pais, portanto, a criança pode ter acesso ao sistema educativo. Também tem que trazer paralelamente documentos de identificação de seus pais, mas que tem que ser nem cartão de identificação nacional, nem bilhete de identidade. Exato. Existe risco de alguma criança que ser aceita na escola para modo extensor documento de registro de nascimento? Não, nenhum risco. Portanto, desde que a criança tem registro de nascimento e que tenha idade mínima para ser de sistema educativo, é ser acolhido de igual forma que crianças cabo-verdianas. E quando imigrantes chegam no país, na Cabo Verde nesse caso, com seus filhos, essa da pretende matricular-se, o que eles devem fazer para solicitar equivalência de estudos concluídos no outro país? Nesse caso, primeiro deve garantir com que a criança traz certificado de habilitações literárias, histórico escolar, portanto, que identifica e que deixa muito claro que disciplinas que estuda, que nota que tem, e se transita de ano ou não, portanto, se passa de um ano de escolaridade para aquele outro ou não, e deve dirigir a Direção Nacional de Educação, que solicita a equivalência, claro, e tem que levar documento de identificação de criança e de pais, no caso de ser, portanto, um criança, e tem que levar documento de identificação de ser pais. E quanto tempo te leva para ser feito um reconhecimento ou equivalência em níveis básicos e secundários? Uma semana no máximo, portanto, tem uma equipe da Direção Nacional que encarrega de trata de equivalências a nível nacional e no máximo esse processo leva uma semana, se tudo estiver portanto, em ordem. Exato, então Gossi, para que fica só na pergunta, não está fazendo uma curta pausa, não está bem para nos intervalo e não está deixando nos ligar os ouvintes com música de Irina Barros com o tema Viaja, tipo não está na retoma a nosso programa, nos ouve. Não existe nada em ti que possa averiguar. Meu lugar favorito é nos teus braços e de mais ninguém. Na minha história de amor és o meu ponto final. Por ti aposto tudo, todo mundo, só para te ver bem. Não existe nada em ti que possa averiguar. Meu lugar favorito é nos teus braços e de mais ninguém. Na minha história de amor és o meu ponto final. Por ti aposto tudo, todo mundo, só para te ver bem.
Exato, caros ouvintes, no cabo de ouvir Irina Barros, com o tema Viaja. E gosta sim, é sobre Flanhos, mas já não retoma nosso programa Informar para Integrar, onde não tem ali como convidado de hoje, Dr. Adriano Moreno, Diretor Nacional de Educação, que vem falando sobre acesso à educação. Portanto, não está passa para nós outra questão, onde quem está falando, mora que é feito o acolhimento de integração na turmas para estudantes que vêm de outro país e que essa fala outra língua. No sistema educativo cabo-verdiano que ali é relativamente fácil a partir de 5º ano de escolaridade, onde pelo menos língua francesa e língua inglesa já começa a ser lecionado, portanto a integração da torna mais fácil. É mais complicado no primeiro ciclo, portanto de 1ª a 4ª classe, embora algumas crianças já de jardim começam a aprender conta e fazer alguma coisa, sobretudo na língua inglesa, mas aí a integração é mais difícil e por isso tem que ter um acompanhamento de perto de pais. Embaixadas também têm apoiado um bocado para que a criança aprenda rapidamente ou língua cabo-verdiana ou então língua portuguesa para poder ter melhor adaptação. Mas a nível a partir de 5º ano de escolaridade, a menina já começa a aprender papel francês e inglês e, portanto, a integração é relativamente fácil. Exato, e para ter acesso ao sistema educativo é necessário que seja pago alguma taxa, que essa taxa é diferente na cada ciclo? De 1º ao 8º ano de escolaridade que tem absolutamente nenhuma taxa. O que existe é uma contribuição de pais para reforço de cantina escolar. Mas isso que está associado nem com matrícula, nem com outro cobranças que é feito na escola. De 1º até 8º ano de escolaridade, que está pagado nenhuma taxa e acesso à escola é completamente livre. E nesse caso, esse cidadão que tem como paga, ele perde acesso ao sistema educativo, naquela taxa de cantina, por exemplo? Portanto, taxa de cantina que até condiciona acesso e permanência de criança. Portanto, é uma taxa simbólica, é 550 escudos na todo o território nacional, onde estava cerca de 50 escudos para semana ou coisa parecida, onde que para reforça aquilo que é a alimentação da criança. Mas é que até condiciona acesso de forma alguma. Portanto, um pai seca pode dar 550 de uma vez, ele pode dar 50 escudos, ele pode dar 100 escudos para poder reforçar a cantina escolar e a criança tem uma alimentação condigna na escola. Mas não podendo, portanto, o menino da escola, portanto, junto com toda a criança, e ainda tem acesso naturalmente a tudo que as condições que é oferecido a toda a criança. E acesso ao sistema educativo está condicionado à permanência regular de cidadão imigrante na Cabo Verde? Não. Portanto, a criança pais pode estar ali ou não, portanto, crianças têm acesso normalmente e quando se sai do país, por exemplo, eles têm que levar aquele documento de criança ali, onde uma criança frequenta a escola e pode ter continuidade no outro país, mas pais e criança que têm que estar permanentemente ali. E nas matérias e atividades que está seguido ou que está desenvolvido durante o ano letivo, existe recomendação específica para a escola e professores aborda a imigração e a diversidade cultural como forma de prevenção de discriminação ou situação de bullying por causa de origem ou nacionalidade de alunos? Claro, isso é uma questão que as escolas devem estar atentas e devem definir nesse próprio projeto educativo ações do tipo para que aconteça dentro da escola nenhum tipo de situação de discriminação e muito menos bullying. Portanto, disciplina de educação para a cidadania que é transversal a tudo outra disciplina, portanto, pode ser tratado em qualquer disciplina desde o 1º ano até 12º ano de escolaridade, portanto, professores, diretores de turma, DIB, trata-se questões nas escolas para que a criança se sinta o mais integrado possível e que aconteça nenhum tipo de situação de discriminação e de bullying por causa de nacionalidade, por causa de raça, por causa de sexo ou de qualquer outro discriminação que por aí existe. E no caso de violação de seus direitos de acesso à educação, mora que deve proceder cidadão imigrante? Nesse caso, eles devem dirigir primeiro diretamente à direção de escola, pois situação a direção de escola, que conforme a gravidade da situação, resolve a nível interno da delegação ou então a nível do Ministério. Mas geralmente questões que têm surgido têm sido resolvidas ao nível do Conselho Disciplinar
da própria escola, que tem trabalhado junto com o município para minimizar situações dentro do recinto escolar. E só para deixar um exemplo, se um aluno se sente vítima de discriminação na escola, modo que ele ou seus pais devem proceder, modo que é tratado a nível de escola situações de bullying ou discriminação por causa de origem ou nacionalidade. Primeiro, você deve dirigir diretamente para um professor, no caso o diretor da turma ou responsável da turma conforme ciclo, expõe a situação e professores já sabia exatamente qual que é o circuito para tratar essa questão, nomeadamente com o Conselho de Disciplina e com a própria direção de escola. E o Ministério de Educação sabe o número exato de alunos estrangeiros ou imigrantes que frequentam o sistema educativo, que a ilha, conselho, com maior número? Não, nesse momento nunca tenho mapeado, na medida em que, como qualquer criança pode ter acesso ao sistema em cima que é nacional, portanto nunca tem mapeado e na própria registro de matrícula que tem, portanto, se criança e cidadão do outro país ou não. Portanto, é uma estatística que é interessante para nós nesse momento, mas que não pode, eventualmente, junto com o Instituto de Comunidades, pode, no caso de precisar dessa informação, não pode recolher facilmente, mas é que é um número assim que está preocupante. E relativamente à educação e formação de adultos, para pessoas que nunca frequentam a escola ou que frequentam pouco tempo, e estuda ou continua a estudar na Cabo Verde, o que é que eles devem fazer? Para pessoas que nunca frequentam a escola, já eles devem procurar delegações do Ministério da Educação, procura saber na que escola que está a dar educação de adulto. Nesse momento, para todo o Conselho de Cabo Verde tem indicações lá onde que tem para abrir caso tem um mínimo de 10 pessoas, que é o número mínimo para poder fazer uma turma. Esta recorre a estrutura, esta começa cursos de alfabetização. Para quem é que já tem estudado e que queria cedo, basta trazer aquele certificado de habilitações literárias, de histórico escolar, que comprova que nível que faz, e tem essa equivalência, e a partir de lá pode continuar estudo. Se já passa a idade de estar no sistema educativo público, portanto, pode ir bem para a escola privada, desde que tem, portanto, aquela equivalência que te permitir continuar estudo. Exato. Senhor Adriano, senhor quer partilhar alguma informação, recomendação para alunos ou pais encarregados de educação nesse novo ano letivo? Pais encarregados de educação, sobretudo que está mais perto de escola, mais perto de professores, com o chical que é projeto educativo de escola, que a escola te ambiciona e pode participar na vida de escola. Dentro daquilo que é documento que está estrutura funcionamento de escolas, está lá definido, pais encarregados de educação têm acesso, inclusive participam no conselho diretivo de escola com um vogal, portanto, um elemento de pais deve estar junto com os diretores, com os subdiretores lá na escola, para poder definir qual que é a política educativa. E, nesse sentido, convida todo o país para organizar em termos de associação e para pode participar mais na vida de escola, de modo que essa base está mais perto daquilo que é definições de qual que é prioridade para esse filho, esta pode ajudar esse filho melhor. Para alunos, sobretudo, que eles aproveitam recursos que estão disponíveis na escola. Hoje se tem professores cada vez mais bem preparados, escolas cada vez mais bem equipadas, mais perto de casa, e se tem outros recursos ainda que se pode utilizar e que se aproveita ao máximo os recursos para se poder ter uma boa educação de base, de modo a educação é fator de desenvolvimento e também é um fator de combate à própria pobreza, de modo, se não sabe, assuntos ligados à pobreza têm a ver um bocado com o nível de escolaridade de pessoas em si, mas que crianças, sobretudo, aproveitem esse momento bonito de vida para poder ter uma formação sólida e para poder continuar a sua vida. Exato, e quase na reta final do nosso programa, nós estamos fazendo mais uma curta pausa ali e nós deixamos um bocadinho de uma música também de Wilson Almeida com o tema Saudade,
Eu sou Vili para tudo quem é que tem saudade, pois citar uma mata saudade um bocadinho, se cria a distância. Depois não retoma nosso programa novamente. Caros ouvintes, espero amanhã os gostam de música. Wilson Almeida, que tem uma saudade. Tudo quem é que tem essa saudade, que já aperta a arma diminui. E mais um beijo, já não retoma nosso programa Informar para Integrar. E se eu não tinha falado a bocado, não tenho ele como convidado de hoje, senhor Adriano Moreno, ele que é diretor nacional de educação, ele que vem falando sobre acesso à educação. E como já nos está quase no fim do nosso programa, e não está fazendo aquela última pergunta, qualquer conselho e recomendação que o senhor Adriano te deixa a todos os imigrantes estrangeiros residentes na Cabo Verde, no sentido de potenciar acesso à educação? Sim, eu falava no começo, a educação é fator de desenvolvimento, de
pessoa e do próprio país. Imigrantes também, para além de melhorar essa condição de vida, eles têm a ambição de melhorar a condição do próprio país lá onde está. E nesse sentido, recomendo a todos os imigrantes que procurem serviços de educação que fazem forma de termina pelo menos a escolaridade básica obrigatória, procura um curso profissional para poder ter acesso ao mercado de trabalho e poder trabalhar para melhorar essa condição de vida. E nesse sentido, pelo menos para aqueles imigrantes que concluem ensino básico obrigatório, no trabalho amanhã junto com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, para também terminar o ensino básico obrigatório, se pode ter acesso a uma formação profissional de nível 12, que te permite já começa a aprender a fazer alguma coisa e tem acesso ao mercado de trabalho mais qualificado possível. E a partir dali se pode ter também, continuando os estudos a nível secundário, se pode ter acesso a formações profissionais que te permitissem ter um outro nível de ensino. A Escola Técnica de Praia tem, portanto, cursos profissionais, assim como a Escola Técnica na Somada, na Mindelo e na Porto Novo, portanto, tem vários cursos profissionais que se oferece para imigrantes e não só, portanto, para tudo a pessoa que preenche requisitos para integrar esses cursos, para poder qualificar melhor, para poder ter acesso a um trabalho mais qualificado e poder ajudar a sua família e seu país de origem de melhor forma. Exato, e gosto sim, eu sou Flanhos, mas já no chega fim de nosso programa Informar para Integrar, que é apresentado mensalmente na quinta-feira para 9h30, com reposição domingo durante o programa A Hora da Comunidade Africana. E nos agradece nosso convidado de hoje, Dr. Adriano Moreno, ele que é diretor nacional de educação, e ele que vem falando sobre acesso à educação e vem entrando algumas dúvidas e esclarecendo alguns pontos também. E não está passando a palavra agora, Felipe, vem fazer algum esclarecimento. Bom, é só para agradecer essa oportunidade e mostrar a disponibilidade do Ministério da Educação na divulgações que têm a ver com imigrantes e com tudo aquilo que é sistema educativo cabo-verdiano, nos está sempre disponível. Portanto, obrigado e bom dia. Exato, caros ouvintes, nós fica direto para hoje é tudo. Continuação de bom quinta-feira e até lá. Nós fica direto, bye. Informar para integrar. Informa para Integra é programa que tem como objetivo informa e integra imigrantes sobre seus direitos, deveres e serviços na sociedade cabo-verdiana. Informar para integrar. Ali na rádio comunitária Voz de Ponta d'Água para você tudo de imigração. No ar, programa Informar para Integrar. Informa para Integrar.